Olá, está começando mais um episódio do Supercast. Você já sabe, é o podcast dos supermercados, sempre trazendo temáticas que são de muita importância para o setor dos supermercados e para você que também nos acompanha. E o tema de hoje, vamos conversar sobre um assunto que mexe diretamente com o planejamento financeiro das empresas, que são os impactos da reforma tributária no varejo. E para isso eu estou aqui com André Adolfo, ele que é especialista em direito tributário, advogado, é contador, CEO da BWA Global e sócio do escritório Adolfo Carvalho Gugel Advogados. Seja muito bem-vindo, André, para esse bate-papo esclarecedor hoje aqui no Supercast. Muito obrigado, Wender, pela introdução. Saúdo a todos que estão nos ouvindo agora. Queria agradecer à Surne imensamente pelo convite. Espero descomplicar um pouco, mas também incomodar um pouco sobre esse tema que é tão interessante. É verdade, é um tema que discutido já era há um bom tempo, mas esse ano que entrou foi sancionado, não é isso? Isso, a lei complementar e foi tem sancionada. gerado muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos incômodos, e hoje a gente vai tentar pincelar um pouco aí, esclarecer, principalmente para os supermercadistas, o que é que muda, o que é que fica, o que é que altera. Então, André, queria que você começasse falando quais são os principais pontos de atenção para o setor de supermercados. A lei foi sancionada este ano, em janeiro, salvo engano, né? Isso, em janeiro. Como é que fica? O que é que mais precisa ser visto? Perfeito, Wender. Obrigado pela pergunta. Vou começar simplificando. Tem que ser visto tudo. De maneira objetiva, acho que a grande preocupação que tem que se ter, que o supermercadista precisa entender, é que a reforma não é tributária. Apesar do tema ser esse, ela é uma reforma de negócio. Ela afeta desde o preço de venda, o preço de compra, o sistema financeiro, os investimentos, o formato de cobrar. Então, diferentemente de mudanças tributárias convencionais, que a gente vive a vida toda e está acostumado com isso, essa tem um impacto muito maior. Talvez por isso que ela tenha demorado tanto tempo também, né, a ser discutida. Perfeitamente, perfeitamente. E quando eu digo isso, porque a gente tem um sistema tributário que ele existe há 60 anos e que até hoje o brasileiro e o empresário não conseguiu entender. Então você imagine que a gente vai passar aí durante os próximos 7 anos convivendo com dois. Um que a gente nunca entendeu e um que a gente não entende ainda. Então tem que se ter muita atenção para esse processo. E quando eu digo que também existe uma necessidade de atenção maior por ser uma reforma negocial, é justamente porque, por exemplo, a gente passa por um modelo de cobrança totalmente diferente. Então eu passo, por exemplo, olhando para um setor, que é o supermercadista, a ter uma cobrança de impostos por fora. Essa cobrança de imposto por fora, o que implica? Imaginemos que lá no final a alíquota de referência é 26,5. Então imaginemos que hoje o nosso cliente compra ali R$1.000 por mês. Se a gente não tiver uma precificação adequada, não entender bem toda essa composição, esses R$1.000 vão passar a ser precificados a R$1.260. Então se passar a precificar R$1.260, isso muda a cesta básica que o cliente da gente está comprando? Ele continua comprando o mesmo mix? Será que os mesmos produtos são aqueles que vão estar girando dentro do meu estoque? Será que não vai ter uma substituição de itens da cesta básica, como aconteceu em períodos pandêmicos e em outros momentos também? A capacidade de compra do nosso cliente cai? Então tem muita reflexão, mas não vou antecipar a pauta não, vou deixar você aí. São muitas questões que pairam no ar, mas muito se fala em simplificação. Na prática, o que é que o supermercadista ele precisa organizar desde já para não ser surpreendido, né? Claro que tem um período de transição, mas desde já a mobilização precisa acontecer, né? Com certeza, com certeza. Então, acho que, primeiro, que vai simplificar? Vai, mas demora. Tá? Então, a gente tem um período de 7 anos para que essa simplificação efetivamente aconteça. Por que disso? No primeiro momento vai ter todo esse processo de transição, como você bem colocou. Então, eu vou ter 2 regimes convergindo com muita complexidade, com muito cadastro, com tudo aquilo que a gente já está acostumado a viver, só que com 2 sistemas tributários correndo em paralelo. Posteriormente, lá em 2033, com tudo implementado, o setor fiscal das empresas tende a diminuir, porque o governo se dispõe nesse modelo tributário a fazer as apurações fiscais da parte daquilo que a gente tem hoje. Então o ICMS, que é uma complexidade hoje, o PIS e COFINS, que é uma complexidade hoje, saem e são substituídos pelo nosso IVA, mas quem vai calcular é o próprio governo. Então os departamentos fiscais dos supermercados tendem a diminuir. É por isso que fala-se muito em simplificação, mas, como eu disse, demora um pouco. Na sua segunda pergunta, o que eles devem fazer? O mínimo, não negligenciar esse processo. Acho que a gente já está numa primeira etapa. O novo modelo de nota fiscal eletrônica, com as novas regras, já entram em vigor agora a partir de outubro. Em modalidade de teste, entraram na realidade agora e em janeiro vão estar como obrigatório.
e os supermercados já precisam estar de olho nisso no cadastro fiscal para que consigam emitir as suas vendas adequadamente a partir de janeiro, sob pena de nem conseguir faturar. Então já se tem um potencial risco, além da própria arrecadação, que já também começa em 2026. E apesar de ser 1%, já vai começar. Então isso tem que estar tudo muito arrumado agora nessa reta final do ano. Ou seja, você que é supermercadista, você que é da área, né, do varejo, já fica atento, porque com certeza esse episódio vai te esclarecer dúvidas e te instigar a refletir sobre como é que está hoje você no supermercado, né, o seu negócio em relação a essa reforma. Já existe uma mobilização? Você já tem feito o mínimo que precisa ser feito, né, para não intercorrer em problemas futuros? Mas me tira uma dúvida. Quais são as maiores dúvidas e inseguranças que você percebe conversando com empresários, com pessoas do setor, até de outros setores? O que é que mais se tem de questionamento? Olha, na realidade a preocupação é justamente a falta de questionamentos, porque muitos dos empresários, acho que é cultural do brasileiro deixar para a última hora, né? Então existe ainda um certo distanciamento, talvez por crer que a reforma só comece ali em 2027 com a sua etapa mais, vamos dizer assim, mais robusta. Sempre, né? Existe essa sensação, né? De que, Isso. Não, vamos deixar mais para lá, né? Não é uma reforma meramente tributária, ela é uma reforma estrutural. Então eu posso dizer que hoje eu já posso tomar decisões que vão impactar o meu negócio lá na frente. Que decisões são essas? Admitamos que eu estou pensando num curto prazo, em criar minha holding. Eu tenho um projeto de lei de tramitação que prevê a possibilidade de tributação sobre o fluxo de caixa descontado. Sem entrar na matemática toda, aumenta a tributação para o contribuinte, para o supermercadista. Então eu deveria correr com isso agora, em 2025, para evitar os efeitos disso em 2026, se eu pretendo fazer minha holding. Então é um gatilho que eu estou olhando, só em 2027, mas a falta de conhecimento implica em eu ter um custo muito mais alto no ano que vem, só porque eu não tomei uma decisão agora. Olhando mais para um médio prazo, se eu pretendo abrir mais uma loja no ano que vem ou em 2027, vou trocar de veículos, tudo isso vai passar a gerar crédito para o supermercadista. Será que não é mais inteligente adiar algumas etapas de algum projeto, por exemplo, olhando para contexto tributário? Será que eu faço essa reforma no segundo semestre de 26 ou eu deixo para fazer em janeiro de 27, já que eu vou passar a tomar crédito daquilo tudo? Existe um outro projeto de lei tramitando para a tributação da renda, que se ele é aprovado até outubro de 2025, passará a tributar todo esse pessoal já em 2027. Já em 2026, desculpa. Então, se eu fosse tributado em 2026, o que eu preciso olhar agora já em 2025? Então, a falta de conhecimento dos empresários, no geral, tá? E não é um privilégio só dos supermercadistas, né? A gente percebe, a gente acompanha isso a nível geral, implica em uma perda muito grande de oportunidades. A partir do momento que eles passam a ter o conhecimento, eu estou falando de muito crédito, então, exemplo, uma super dica já aqui. Se você é empresário, tem produto monofásico, vai falar da parte de perfumaria ali, entre outros, se você se estoca, por exemplo, no segundo semestre de 2026, você vai ganhar 10% de crédito. Então, quanto que isso implica para um negócio que tem margens tão baixas? Será que 10% é, muitas vezes, mais do que o lucro que o supermercadista tem? Então, tem muita estratégia de eficiência que pode ser implementada no curso desse período e que, se o empresário tem ciência disso, certamente pode aproveitar muita coisa. Exatamente. E o associado pode aproveitar muito bem isso, porque nós temos essa atuação conjunta, né, com o escritório. E aí a pergunta que fica é, como é que funcionam essas ações de recuperação tributária? Já existem processos vencidos? Quem ainda pode se beneficiar? Você já começou a introduzir que pode-se haver esses benefícios, mas fala em relação a essa parceria que se tem com a Assurne, como é que ocorre, quem pode se beneficiar, explica pra gente. Legal. Eu vou fazer uma breve contextualização antes. Existe sim uma parceria entre a ACG, a CSDR e a Assurne, né, a assessoria jurídica da Assurne, para que a gente consiga trazer benefícios para os associados. E por que é importante, primeiramente, a utilização disso? Com a reforma tributária, existe uma série de restrições à utilização de determinados créditos fiscais. Ou seja, primeiro eu vou estar mudando o meu sistema tributário. A gente sabe que a gente tem uma certa restrição ao caixa do governo federal, assim como estadual. Dentro do projeto da reforma, existirão o fim dos benefícios fiscais de ICMS, bem como a restrição ao uso de alguns créditos, inclusive de ICMS. Por exemplo, quem tiver saldo acumulado de ICMS vai receber ele em 240 vezes após 2033. Então, de fato, é muito importante que se faça uso desses créditos devidamente agora. A gente tem uma parceria junto à Assurne, os associados basta entrar em contato com a Assurne, fazerem a adesão aos termos
que existem dos processos judiciais para que possam fazer benefício de diversas ações, algumas delas que já inclusive transitaram em julgado, que vão trazer benefícios para a redução de custos da parte previdenciária, ou seja, do INSS, que os empresários estão pagando hoje. Então a gente tem um valor para recuperar dos últimos anos, da parte de imposto de renda e contribuição social que esses empresários estão pagando também hoje, como também de PIS e COFINS. Então tem muita grana na mesa e quem não se associar essas ações coletivas que a gente propôs e que já transitaram em julgado, vão acabar perdendo esse direito, né? E uma das coisas que é muito certa com a reforma tributária é que todo mundo vai precisar de mais dinheiro, porque vai ficar mais caro, né? Em um determinado momento, vai se precisar de mais caixa, dada a complexidade do sistema de arrecadação inicial. Então, trazer esse recurso hoje para dentro dos negócios é super importante, além de necessário. Isso é muito importante para você que está nos assistindo aqui. Mas vamos dar uma pausa para os nossos patrocinadores, e o Sincovag é o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Rio Grande do Norte, que além do seu papel institucional, o Sincovag atua diretamente na defesa do setor supermercadista e é responsável pela convenção coletiva de trabalho em todo o estado. Esse é o nosso parceiro patrocinador Sincovaga. Quem também está conosco é a Confiança e Benefícios, especializada em seguros empresariais, gestão personalizada e acompanhamento contínuo, com soluções que cuidam do seu negócio e dos seus colaboradores. E também a Doutor Estágio, que é uma solução completa para empresas que desejam fortalecer suas equipes com jovens comprometidos, sem burocracia e com apoio profissional. Com foco no setor supermercadista e farmacêutico, a empresa realiza triagem, acompanhamento e oferece qualificação exclusiva para as funções de loja. Mais de 500 empresas já foram atendidas com resultados reais em produtividade e retenção. Então, muito obrigado a Doutor Estágio, Confiança e Benefícios e Sincovaga por estarem conosco aqui no Supercast. Dando continuidade, André, agora vamos para o quadro Perguntaram para Você. São perguntas que muitas vezes a gente recebe aqui no Supercast e você vai esclarecer para a gente. Esse é o quadro Perguntaram para Você. Primeira pergunta é: o que acontece com os tributos atuais com a chegada da reforma? Você já explicou que há um período de transição, a pessoa faz esse questionamento, mas o que acontece com os tributos atuais? Legal. De maneira simples, a gente tem o ICMS diminuindo de tamanho, né, a partir de 2029. Ele diminui 10% ao ano do valor atual até 2032 e em 2033 ele desaparece. Então a gente tem uma transição com redução ano a ano. Já olhando para o PIS e para a COFINS, já temos uma mudança mais próxima. Em 2027 ele já deixa de existir e entra o CBS no lugar dele. O que isso muda? Especula-se que vai ter uma alíquota muito próxima da que você tem hoje. Tá? Isso vai incomodar muito mais para quem estiver optando pelo lucro presumido. E já recomendo aqui que quem é supermercadista que está no lucro presumido, reveja o seu planejamento fiscal, porque de fato isso vai ter um impacto muito alto e talvez hoje você já esteja perdendo ali algumas oportunidades. Mas, em resumo, a gente tem uma mudança do PIS e da COFINS pelo CBS e o ICMS e o ISS pelo IBS. Isso que vai compor o IVA. A gente também tem duas mudanças super significativas que vão envolver o IPI. Então, o IPI ele vai virar o imposto seletivo. Não é que ele vai virar porque ele não vai deixar de existir, é o que se comenta, mas ele vai ser substituído, entre aspas, porque ele fica coexistindo ali, e entra no lugar dele o imposto seletivo. E é o imposto que ele vem, que se chama de imposto do pecado, se comenta tanto por aí, né? Então esse imposto do pecado, ele vai ser muito majorado e muito pesado em determinados produtos, como cigarros, bebidas e tudo mais. E de novo, voltando para como a gente começou o nosso papo hoje, se você tem hoje um mercado que baseia-se muito em venda de bebidas, em venda de cigarros, é um ponto que tem que ter muita atenção, porque de repente talvez o teu cliente não consiga mais fazer as mesmas compras ou comprar na mesma quantidade. E é por isso que é tão importante rever o posicionamento hoje. A gente sabe muito bem que não é tão simples assim mudar o perfil de consumo de uma loja. Então por isso que é importante entender as mudanças e preparar-se logo. Nada melhor do que começar contemplando o André, trazendo essas explicações, esses esclarecimentos para você, supermercadista, e para você que também nos acompanha aqui no Supercast. Segunda pergunta: empresas que têm créditos acumulados ou pagaram tributos indevidamente ainda podem entrar com ações para recuperar esses valores? Claro, com certeza. Foi o que a gente falou ainda há pouco. Devem, primeiramente, verificar se não seria o melhor caminho se associarem, né, aderirem à ação coletiva que a Surne propôs através dos escritórios jurídicos.
de maneira a já fazer uso por um período até maior, que talvez se fizessem um ajuizamento de uma ação individual hoje, né, bem como fazer os processos de revisão fiscal, que também existe parceria junto à SURN para que a gente possa levantar tudo aquilo que tem de oportunidade em créditos tributários, seja na esfera de ICMS, como de toda a tributação federal. E tem muita novidade, tem muito recurso na mesa. De novo, é caixa que, se não for verificado, vai ser perdido pelo tempo e pela implementação da reforma. Perfeito. Quais dessas ações já foram ganhas no setor supermercadista? É verdade que há recursos disponíveis aguardando manifestação dos associados? Sim, com certeza. Algumas ações que já temos êxito, ora já com trânsito julgado, ora já encaminhando-se para isso. Eu posso citar, por exemplo, a tese de subvenções, que acho que é uma tese para quem paga imposto de renda e contribuição e está no lucro real. É importantíssimo manter contato com a SURN para que a gente consiga fazer essa adesão e fazer desse benefício. A gente está falando de literalmente receber quase tudo de volta que se pagou de imposto de renda e contribuição de 2020 a 2023. Então imagine aí, você, supermercadista, faça a conta de quanto você pagou de imposto de renda e contribuição e quanto se tem de oportunidade disso. E para quem não pagou, porque talvez estivesse apurando prejuízo, mas agora começa a pagar, isso vai ser gerado em créditos futuros, então também tem uma boa oportunidade. Para quem tem ali uma folha pesada, também tem um crédito muito alto na área previdenciária para a gente já fazer uso. E para quem também compra produtos que são substitutos, como produtos de higiene pessoal, ali a gente também tem um crédito muito significativo na área de PIS e COFINS. Então acho que vale muito a pena que contatem a SURN para que a gente possa fazer essa adesão. E aí você já adianta mais, eu vou perguntar mesmo assim, quem quiser participar dessas ações com o apoio da SURN, precisa de advogado próprio ou vocês oferecem suporte completo? Perfeito. Pelo convênio que a gente firmou com a SURN, no escritório de advocacia, que aqui eu represento a ACG, junto com a CSDR, que é do Dr. Marcelo, que representa a SURN já há certa data também, basta comunicar-se com a SURN, que ela já faz o direcionamento para fazer a assinatura do termo de adesão e, na sequência, o escritório já entra em contato para poder fazer o levantamento do crédito. Ou seja, é super simples. Simples demais, um papel. Então não perca tempo, aproveita, porque a mudança já começou e talvez você esteja perdendo dinheiro, né? Com certeza está. E agora vamos para o nosso jogo rápido. O nosso Supercast já está se encaminhando para o final, mas antes disso nós temos aqui um bate-papo bem leve, André, que eu vou fazer uma pergunta que tem relação com o supermercado, certo? Perfeito. Com o ambiente do supermercado. E aí você vai responder aquilo que vem logo na sua cabeça, tá? O nome desse quadro é Jogo Rápido. Eu pergunto e você responde. Conta pra gente, qual é a sua seção preferida no supermercado? Posso mentir, a seção de vinhos eu gosto muito. Oh. Existe uma semelhança muito grande entre os nossos entrevistados, que por incrível que pareça, vinhos e doces sempre ficam ali disputando entre as seções preferidas. E o que é que não pode faltar no seu carrinho? Picanha. Oh. Data comemorativa que mais chama a sua atenção no supermercado? O Natal. Acho incrível. Sim, uma época muito... Eu adoro panetone. E por último, eu queria que você falasse supermercado em uma frase. Se você fosse resumir o setor supermercadista, o ambiente do supermercado, melhor dizendo, né? Vamos nos aproximar dessa experiência. Como é que você resumiria em uma frase? Alimentação. Acho que ele tem um papel muito bacana no suprir a nossa casa. É verdade. André Adolfo foi o nosso entrevistado hoje, ele que é advogado, especialista em direito tributário, contador, CEO da BWA Global e sócio do escritório Adolfo Carvalho Gugel Advogados. Esteve aqui conosco falando um pouco dos impactos da reforma tributária no varejo. André, tem mais algum ponto que você acredita que o pessoal que está assistindo precisa saber? Claro, com certeza. Eu acho que, primeiro, pessoal, muito sério. Vocês precisam entender todo o cronograma da reforma tributária. Converse com seus contadores, procure a SURN. A gente vai ter outros momentos como esse, certamente, para poder esclarecer muito mais para vocês os impactos que a reforma vão trazer para o setor especificamente. Não negligenciem. A reforma, como eu falei, não é tributária, não é uma questão que somente os contadores ou advogados vão precisar entender, vão precisar cuidar. Não. Todo o time de vocês vai precisar entender esse processo. Vocês vão entender que vai impactar o setor de compras, vai impactar o financeiro. A rotina, né? Os hábitos de consumo. Exatamente. Vai impactar o hábito de consumo, sua clientela. Então, é fundamental entender todos esses pontos. Já hoje, começar a desmembrar as atividades que precisam ser feitas. Se precisarem de ajuda, a SURN está aqui para apoiar. Nós estamos aqui para isso. Exatamente.
Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, entre em contato com a Suri, que nós estamos à disposição para esclarecer outras possíveis dúvidas. Esse episódio do podcast, do Supercast, vai ficando por aqui e você já sabe, nós nos encontramos no próximo episódio. Muito obrigado.